O motorista fechou o porta-malas com minhas 2 únicas malas, enquanto meus filhos nem esperaram o carro virar a esquina para entrar no meu prédio. Sou Hermínia, 68 anos, engenheira agrônoma aposentada e subestimada. Eles pensam que me exilaram no mato para definhar, mas mal sabem que acabaram de me devolver ao solo onde minha força enraiza. O vidro fumê do táxi subiu devagar, abafando o som da cidade, mas não foi capaz de silenciar o barulho da traição que zumbia nos meus ouvidos. Eu vi quando Rogério, meu primogênito, deu aquele tapinha nas costas do Marcelo, o caçula, como quem celebra um gol nos minutos finais de uma partida difícil. O problema tinha sido despachado. O problema era eu. O troféu? Meu apartamento de 4 quartos na Zona Sul, com vista para a copa das árvores que eu mesma ajudei a catalogar no parque em frente, 30 anos atrás. A senhora está confortável, dona Hermínia? Perguntou o taxista, um homem de meia idade com olhos gentis que me olhava pelo retrovisor. Ele sabia. Motoristas de praça e porteiros sabem de tudo antes mesmo de acontecer. Ele devia ter escutado a conversa na calçada. Estou ótima, meu filho. Menti, ajeitando o casaco de linho bege sobre os joelhos. Não era aquele bege de vovó vai à igreja. Era um linho de corte reto, prático, de quem passou a vida andando em lavouras e laboratórios, não em chás beneficentes. Apenas toque o carro. A viagem é longa. Eram 450 quilômetros até São Miguel das Pedras. O destino era uma propriedade antiga que pertenceu aos avós do meu falecido marido, um lugar que a família chamava pejorativamente de o cafofo do interior. Rogério e Marcelo venderam a ideia como um spa, um retiro. Mãe, lá é tranquilo, dizia Vanessa, a esposa do Rogério, com aquela voz adocicada que ela usa quando quer esconder o veneno. A senhora anda tão esquecida. A cidade é um perigo. Lá tem ar puro, tem espaço. Nós contratamos uma moça da cidade vizinha para ir lá 3 vezes na semana. Vai ser um sonho. Esquecida. Essa foi a arma que usaram. Porque esqueci uma panela no fogo uma única vez, enquanto atendia um telefonema importante sobre a regularização de terras de uma amiga, virei senil. Porque troquei o nome do neto numa festa de aniversário, virei incapaz. Eles construíram uma narrativa de demência tijolo por tijolo. Não porque se preocupassem com minha saúde mental, mas porque a especulação imobiliária no meu bairro estava fervendo e eles precisavam de capital. Rogério com suas dívidas de jogo que ele acha que esconde, e Marcelo com seus investimentos em criptomoedas que nunca dão retorno. O carro deslizava pela rodovia e a paisagem urbana de concreto e cinza ia dando lugar ao verde. Para a maioria, aquilo era apenas mato. Para mim, era leitura. Eu via a mudança do solo, a transição da vegetação de Mata Atlântica para o Cerrado, as áreas de pastagem degradada que gritavam por correção de calcário. Meus olhos, que eles diziam estar cansados, registravam cada espécie nativa na beira da estrada. Puxei do bolso da minha calça de sarja o meu celular. Nenhuma mensagem. Chegou bem? Ou sentiremos saudades? Nada. O grupo da família abençoada, estava em silêncio. A última mensagem era de Vanessa, enviando o comprovante do pagamento adiantado ao taxista como se estivesse despachando uma encomenda via transportadora. Senti um nó na garganta, mas engoli a seco. Não choraria na frente de um estranho. Abri minha bolsa de lona. Nada de couro velho ou bolsas de marca. Eu gostava de material resistente e tirei meu tablet. A bateria estava cheia. Eu tinha salvado ali, dias antes, as escrituras digitais que eles achavam que estavam trancadas num cofre físico. Eu podia ser velha aos olhos deles, mas fui pesquisadora-chefe de um instituto federal por 20 anos. Eu sabia lidar com dados. Dona Hermínia, estamos chegando, avisou o motorista umas 5 horas depois. O GPS diz que é nessa estrada de terra aqui. Tem certeza que é esse o lugar? Parece meio deserto. Olhei pela janela. A estrada de terra batida levantava uma poeira vermelha, aquela terra argilosa e fértil que mancha a roupa e a alma. É aqui mesmo. Pode entrar. O carro sacolejou pelos buracos. O mato alto invadia as laterais da estrada, arranhando a lataria do táxi chique que eles contrataram. Quando a casa apareceu, o motorista freou com hesitação. Não era um lar tranquilo,
Era um abandono. A casa sede do antigo sítio Boa Esperança estava de pé, mas com a dignidade ferida. O reboco da fachada estava descascado, mostrando os tijolos antigos. O telhado tinha telhas desalinhadas que pareciam dentes tortos. O jardim, que um dia teve roseiras premiadas da minha sogra, agora era um emaranhado de capim braquiária e ervas daninhas. O motorista desceu e correu para abrir minha porta, talvez com pena de me deixar ali. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo canto estridente das cigarras. A senhora quer que eu espere um pouco? Tem alguém para receber a senhora? Ele perguntou, olhando para a varanda vazia, onde uma rede rasgada balançava com o vento morno. Não precisa, meu jovem. A chave está debaixo daquele vaso de barro ali, se a memória não me falha. E segundo meus filhos, minha memória é um queijo suíço. Caminhei até a varanda. O piso de cimento queimado estava coberto de terra e folhas secas. Levantei o vaso, que continha apenas os restos mortais de uma samambaia, e lá estava a chave, enferrujada, dentro de um saquinho plástico. Eles disseram que mandaram limpar, murmurei, mais para mim do que para o motorista. Abri a porta. O cheiro de lugar fechado me atingiu como um soco. Cheiro de mofo, de madeira velha e de tempo parado. A limpeza que Vanessa prometeu deve ter sido uma vassourada rápida no centro da sala. Havia teias de aranha nos cantos do teto e uma camada fina de poeira sobre os móveis que restaram. Uma mesa de jantar pesada de jacarandá, algumas cadeiras e um sofá que eu não teria coragem de sentar sem antes cobrir com um lençol. O taxista colocou minhas malas na sala. Ele parecia constrangido. Tem certeza que vai ficar tudo bem, dona Hermínia? Se quiser, eu levo a senhora para uma pousada na cidade. É perigoso ficar sozinha aqui. Olhei para aquele homem. Ele tinha mais empatia por mim em 5 horas de viagem do que meus filhos tiveram nos últimos 5 anos. Obrigada, mas eu preciso ficar. É aqui que eles querem que eu esteja. E é aqui que eu vou estar. Pode ir. Quando o som do motor do táxi desapareceu na estrada, o isolamento caiu sobre mim. Sentei em uma das cadeiras de madeira da sala, sem me importar com a poeira. O sol da tarde entrava pelas frestas da janela, desenhando linhas de luz no ar empoeirado. Peguei meu celular novamente. Liguei para Rogério. Caiu na caixa postal. Liguei para Marcelo. Chamou e caiu na caixa postal. Liguei para a casa fixa do meu apartamento. Quem atendeu foi Vanessa. Alô? A voz dela estava ofegante e ao fundo ouvi barulho de móveis sendo arrastados. Já estavam mudando a decoração. Nem 4 horas depois da minha partida. Cheguei, Vanessa. Ah, dona Hermínia, que maravilha! O tom mudou instantaneamente para aquele falsete insuportável. A viagem foi boa? O lugar é um paraíso, não é? Rogério disse que a senhora ia amar o contato com a natureza. A casa está caindo aos pedaços, Vanessa. Não tem comida na geladeira. O mato está na altura da janela. Ai, meu Deus, sério? A moça da limpeza disse que tinha deixado tudo um brinco. Olha, mãe, quer dizer, dona Hermínia, não se preocupe. Amanhã cedo eu ligo para essa agência e reclamo. Hoje a senhora descansa, pede uma pizza. Ah, acho que aí não entrega pizza, né? Mas deve ter algo na despensa. O Rogério já vai ligar para a senhora, tá? Estamos numa correria aqui, resolvendo. Problemas do banco. Beijo. E desligou. Problemas do banco. Eu sabia exatamente que problemas eram esses. Estavam contando o dinheiro da venda futura ou talvez já estivessem refinanciando o imóvel. Senti uma lágrima quente escorrer, mas a limpei com as costas da mão antes que chegasse ao queixo. Levantei-me. A autopiedade não combinava com o meu currículo. Fui até a cozinha. A geladeira estava desligada, com a porta aberta para não mofar. Na despensa, encontrei um pacote de macarrão vencido e uma lata de sardinha. Seria meu jantar. Comi em silêncio, ouvindo os estalos da casa velha. A noite caiu rápida e pesada, como acontece no interior. Sem internet Wi-Fi, sem televisão a cabo, sem o barulho reconfortante do trânsito. Apenas eu e a escuridão. Mas foi na manhã seguinte que tudo mudou. Acordei com o sol batendo no meu rosto. Tinha dormido mal, num colchão que cheirava a naftalina num dos quartos de hóspedes. Levantei, fiz um café ralo com o pó que eu tinha trazido na mala e saí para a varanda dos fundos.
A luz da manhã revelava o que a penumbra da tarde tinha escondido. O terreno descia em um declive suave até um riacho no fundo do vale. Eram 10 alqueires de terra que meu marido nunca soube aproveitar, usando apenas para lazer de fim de semana. Desci os degraus da varanda, sentindo o orvalho molhar minhas sapatilhas de tecido. Caminhei pelo mato alto, afastando os galhos com as mãos. Eu precisava ver o solo. Precisava entender onde eu estava. Meus filhos viam aquilo como um terreno baldio longe da civilização. Eles não sabiam que São Miguel das Pedras ficava no cinturão de uma microclima muito específico. Ajoelhei-me no meio do capim. Não me importei com a terra sujando minha calça. Cavei um pouco com os dedos, sentindo a textura, a umidade, a temperatura. Peguei um punhado daquela terra vermelha e levei perto do nariz. Cheiro de vida. Cheiro de matéria orgânica decomposta, rica, potente. Meus olhos treinaram o horizonte e fixaram-se em alguns arbustos que cresciam desordenados perto da cerca antiga. Não era um mato comum. Eram mudas remanescentes de Coffea canephora, uma variante robusta que eu estudei na minha tese de doutorado, mas que pensei ter sido extinta naquela região devido às geadas dos anos 80. Se aquelas plantas sobreviveram ali, sem cuidado, sem irrigação, resistindo às pragas e ao tempo. O coração bateu mais forte no peito. Levantei-me e caminhei até elas. As folhas eram de um verde escuro, ceroso, brilhante. Tinham frutos pequenos, ainda verdes. Olhei ao redor. A propriedade vizinha, que eu conseguia ver ao longe, era uma monocultura de soja transgênica, padrão, sem alma. Mas ali, naquele buraco onde me jogaram, havia um microecossistema preservado pela própria negligência da minha família. Eles acharam que me mandaram para o lixão. Mal sabiam eles que tinham me sentado em cima de uma mina de ouro biológica. Voltei para a casa, não mais arrastando os pés, mas com passos firmes. Entrei na sala empoeirada, abri uma das minhas malas e tirei de lá não um álbum de fotos ou um terço, mas meu caderno de campo de capa dura e um estojo com minhas canetas técnicas. Sentei à mesa de jacarandá, afastei a poeira com o braço e abri o caderno numa página em branco. No topo da folha, escrevi a data e uma única frase: Projeto Renascimento. Dia 1. O celular tocou. Era Rogério. Deixei tocar. 1, 2, 3 vezes. O som ecoava pela casa vazia. Não atendi. Eles queriam silêncio? Teriam silêncio. Mas quando eu quebrasse esse silêncio, o barulho seria ensurdecedor. Fui até a janela e olhei para as minhas terras. A tristeza da noite anterior tinha evaporado com o orvalho da manhã. Agora havia apenas um plano frio e calculado, germinando na minha mente, tão fértil quanto aquele solo lá fora. Eles me queriam longe do barulho da cidade. Pois bem, eu faria barulho aqui, do meu jeito, e quando o som chegasse aos ouvidos deles, já seria tarde demais para pedir perdão. O sol da manhã em São Miguel das Pedras não era um convite, era uma intimação. Levantei-me da cama dura, sentindo cada vértebra da minha coluna estalar, um lembrete físico de que eu não tinha mais 30 anos. Mas ao contrário do que meus filhos pensavam, a dor não me paralisava. Ela me informava que eu ainda estava viva. Vesti uma calça jeans velha que eu havia trazido na mala por pura teimosia. Vanessa tinha tentado jogá-la fora, dizendo que não era apropriada para uma senhora. E calcei minhas botas de caminhada. Eram botas boas, de couro grosso, compradas numa viagem técnica ao sul de Minas anos atrás. Peguei meu caderno, uma trena que encontrei na caixa de ferramentas da cozinha e uma garrafa de água. A investigação começou pelo perímetro. A casa-sede ficava no topo de uma elevação suave. Para baixo, o terreno se desdobrava em 10 alqueires de abandono aparente. O capim braquiária estava alto, batendo na minha cintura, escondendo buracos de tatu e tocos de madeira podre. Caminhei com cuidado, usando um pedaço de pau como cajado para testar o terreno à frente. Meus olhos de agrônoma, treinados por décadas de campo, começaram a dissecar a paisagem. O que Rogério chamou de mato era, na verdade, um banco de germoplasma negligenciado. Identifiquei pés de guariroba nativa, algumas árvores de madeira de lei que valeriam uma fortuna se fossem cortadas ilegalmente, o que eu jamais faria. E, claro, o tal café.
Fui direto aos arbustos que vira da varanda. Eram cerca de 300 pés, espalhados numa clareira natural, protegida do vento leste por uma barreira de eucaliptos antigos. Aproximei-me de um deles. As folhas eram largas, onduladas nas bordas. Coffea canephora, mas não era um robusta comum. Aquele porte, aquela resistência à seca evidente, parecia um híbrido antigo, talvez enxertado pelo avô do meu marido, um homem que eu sabia ter sido curioso com botânica. Arranquei uma folha e a esfreguei entre os dedos. O aroma era verde, intenso. Contei os nós dos galhos, verifiquei a carga de frutos. Para plantas abandonadas há pelo menos 2 décadas, a produtividade era um milagre biológico. Elas não estavam apenas sobrevivendo, estavam esperando. Continuei a descer o terreno até chegar a uma construção de tijolos aparentes, quase engolida por uma trepadeira unha de gato. O antigo galpão de máquinas. A porta de madeira estava inchada pela umidade e presa por um cadeado enferrujado que parecia não ver uma chave desde a virada do milênio. Olhei ao redor. Peguei uma pedra pesada do chão. Não havia ninguém para ouvir o barulho, exceto os pássaros. Bati no cadeado com força. 1, 2, 3 vezes. A ferrugem cedeu antes da minha determinação. O metal estalou e a tranca se partiu. Empurrei a porta com um ombro, o rangido das dobradiças ecoando como um lamento. A luz do sol invadiu o ambiente, revelando um tesouro coberto de poeira e teias de aranha. Não havia trator. Rogério devia ter vendido o velho Ford azul anos atrás para pagar alguma aposta. Mas havia algo melhor. Nas prateleiras do fundo, encontrei fileiras de vidros de reagentes químicos antigos, provetas e, o mais importante, sacos de fertilizantes minerais que, embora velhos, se mantidos secos, ainda poderiam ter alguma utilidade. Mas o verdadeiro achado estava num armário de aço no canto. Forcei a porta do armário com a ponta da trena. Dentro, pastas suspensas. Eram os registros da fazenda. Puxei uma pasta amarela, o papel quebradiço. Safra, 1982, experimento clonal. Meus dedos tremeram levemente ao folhear as páginas escritas à mão com caneta tinteiro azul. O avô do meu marido não era apenas um fazendeiro. Ele estava testando variantes genéticas resistentes à ferrugem alaranjada. Ele havia criado um cultivar próprio, adaptado àquele microclima específico de altitude e solo argiloso. Variedade Esperança, dizia a anotação na margem. Bebida mole, notas de chocolate e castanha. Resistência total observada. Fechei a pasta e a apertei contra o peito. Meus filhos acharam que estavam me jogando num asilo a céu aberto. Na verdade, tinham me entregado a chave de um laboratório a céu aberto. Eles venderam o maquinário pesado, mas deixaram para trás a propriedade intelectual. Típico. Eles só viam valor no que brilhava ou fazia barulho. Não entendiam que o verdadeiro valor estava na genética e na informação. Sentei-me num banco de madeira velho ali mesmo no galpão. A poeira dançava nos feixes de luz. Comecei a rir. Uma risada seca, rouca, que logo se transformou numa tosse e depois num silêncio contemplativo. Quantas vezes, nos últimos anos, eu deixei que eles falassem por mim? A mãe não entende disso, dizia Marcelo quando o gerente do banco oferecia um investimento. Deixa que eu resolvo, dona Hermínia. A senhora vai acabar fazendo confusão, dizia Vanessa ao tomar o controle remoto da TV da minha mão. Eu aceitei o papel. Essa era a verdade dolorosa. Aos poucos, por cansaço ou por luto após a morte do meu marido, fui permitindo que me tratassem como uma mobília antiga que a gente desvia no corredor. A engenheira que liderou equipes de 50 homens no interior do Mato Grosso, a mulher que publicou artigos em revistas internacionais, tinha se reduzido a uma avó que faz bolo de cenoura e esquece onde colocou os óculos. Eles usaram minha tristeza como prova de demência. Usaram minha paciência como prova de fraqueza. Levantei-me, espanando a poeira da calça. O cheiro de óleo diesel velho e terra seca no galpão funcionou como um estimulante. Eu precisava de um plano. E precisava de dinheiro. Meus filhos controlavam minha aposentadoria principal e a pensão do meu marido. Eles tinham as senhas, os cartões, tinham feito uma procuração para facilitar a minha vida, disseram na época. Eu assinei, confiando. Tolice. Mas eles não sabiam da conta digital.
2 anos atrás, fiz uma consultoria online discreta para uma antiga colega de faculdade que estava montando um vinhedo no sul. Ela insistiu em pagar. Como eu não queria que meus filhos vissem o dinheiro entrando e começassem a pedir empréstimos que nunca pagavam, abri uma conta num desses bancos de aplicativo. Eles acham que eu mal sei usar o WhatsApp, jamais desconfiariam que eu tenho biometria facial cadastrada num banco fintech. Tirei o celular do bolso. O sinal era fraco, apenas um ponto de 4G, mas suficiente. Abri o aplicativo. O saldo brilhava na tela, R$ 42 mil. Não era uma fortuna para comprar tratores novos, mas era o suficiente para começar a guerra. Era meu fundo de manobra. Saí do galpão e tranquei a porta, improvisando um arame no lugar do cadeado quebrado. Enquanto caminhava de volta para a casa, ouvi um barulho de motor. Uma moto velha subia a estrada de terra, levantando poeira. Meu coração acelerou. Seria algum capanga de Rogério? Algum comprador interessado na terra? A moto parou perto da varanda. O piloto era um homem magro, de pele curtida pelo sol, aparentando uns 50 anos. Tirou o capacete, revelando cabelos grisalhos e um rosto marcado, mas honesto. "Bom dia, senhora", ele disse, desligando a moto. "Vi o portão aberto e a luz acesa ontem à noite. Achei estranho. O Dr. Rogério disse que isso aqui ia ficar fechado até vender." Mantive a postura ereta, segurando meu caderno como se fosse um escudo. "Bom dia. Eu sou Hermínia, mãe do Rogério. E a casa não está à venda, está ocupada. Por mim." O homem franziu a testa, confuso. "Dona Hermínia? A senhora que..." Ele parou, constrangido. "A senhora que não bate bem da cabeça? É isso que iam dizer?" Completei, com um sorriso irônico nos lábios. Ele baixou os olhos, envergonhado. "O povo fala, né, dona? Desculpe, eu sou o Valdir. Trabalhei aqui pro seu sogro quando era moleque. Depois fiz uns bicos pro seu Rogério, limpando o pasto, mas ele... Bem, ele parou de pagar. Aí eu parei de vir." "Ele te deve, Valdir." "Uns 2 mil, dona. Mas já dei por perdido." Analisei o homem. As mãos calejadas, a roupa suja de terra, o olhar direto. Ele conhecia a terra. E tinha uma mágoa com meu filho. O inimigo do meu inimigo poderia ser meu braço direito. "Valdir, você entende de café?" Os olhos dele brilharam. "Entendo sim, senhora. Meu pai era meeiro aqui. A gente cuidava daquela lavoura lá de baixo. Aquilo lá é ouro, dona. Pena que deixaram virar capoeira." "Não é mais capoeira, Valdir. A partir de hoje é o Projeto Renascimento." Aproximei-me da varanda. "Eu preciso de alguém para me ajudar a limpar a área ao redor dos pés de café, fazer o coroamento e consertar a cerca. Pago o dobro do dia de serviço da região. E pago os atrasados do meu filho, se você ficar de bico fechado." Valdir me olhou como se eu fosse uma aparição. "Bico fechado? Ninguém pode saber que estamos recuperando a lavoura. Nem meu filho, nem a mulher dele, nem o corretor de imóveis. Se alguém perguntar, você está apenas ajudando a velha louca a não morrer de fome. Entendido?" Ele coçou a cabeça, depois abriu um sorriso que revelava um dente de ouro no fundo. "Dona Hermínia, por mim, o Rogério pode achar que a senhora está plantando bananeira de cabeça para baixo. Se a senhora pagar à vista, eu trago a roçadeira agora mesmo. Dinheiro na mão, Valdir. Pix ou nota. O que preferir. Começamos amanhã, às 6. Fechado." Quando ele saiu com a moto, senti uma onda de adrenalina. Eu tinha um aliado, tinha capital, tinha o conhecimento. Entrei em casa e fui direto para a cozinha. O telefone fixo tocou. Era Vanessa. Respirei fundo, compondo minha personagem. Deixei meus ombros caírem, coloquei um tom trêmulo na voz. "Alô? Dona Hermínia, tudo bem? Estamos preocupados, a senhora não atende o celular." A voz de Vanessa era estridente. "Ah, minha filha", forcei uma voz cansada. "Eu deixei o aparelho em algum lugar. Acho que foi no jardim ou na geladeira. Minha cabeça está tão nublada hoje. Ai, que perigo! Mãe, a senhora tem que tomar cuidado. Olha, o Rogério falou com um corretor da região. Ele vai passar aí semana que vem só para avaliar o telhado. Para a segurança da senhora, sabe? Avaliar o telhado. Código para ver quanto vale o terreno para vender rápido. Pode mandar, minha querida. Eu vou fazer um chá.
Se eu achar o açúcar, está tudo tão confuso aqui, tanta poeira. Isso, faça um chá e descanse. Não invente de sair no sol, hein? A senhora já tem idade. Fique quietinha dentro de casa. Pode deixar, Vanessa. Vou ficar bem quietinha. Desliguei o telefone. Meu reflexo no vidro da janela mostrava uma mulher de postura ereta, olhos faiscando de determinação. Fique quietinha. Fui até minha mala e tirei meu notebook antigo, mas funcional. Conectei-o ao ponto de acesso do celular. Abri uma planilha em branco. Cronograma de recuperação. Mês 1. 1. Limpeza da área do café. Valdir. 2. Análise de solo. Coleta feita, enviar amostra via correio na cidade vizinha. 3. Compra de adubo foliar, internet. 4. Inventário das madeiras de lei. Precisava ser rápida. Se o corretor viesse na semana seguinte, ele veria o mato cortado. Eu precisava de uma camuflagem. Olhei para o quintal. O mato perto da casa estava alto. Tive uma ideia. Eu manteria a área ao redor da casa caótica. Deixaria a varanda suja. Espalharia algumas roupas velhas no varal de forma desleixada. O teatro da demência seria minha cortina de fumaça. Enquanto eles olhassem para a casa e vissem decadência, eu estaria no fundo do vale construindo um império. Passei o resto da tarde organizando o galpão mentalmente. Fiz cálculos de produtividade. Se aqueles 300 pés respondessem ao tratamento de choque nutricional que eu planejava, eu teria uma microsafra em 6 meses. Café especial, de altitude, variedade única. O quilo daquele grão torrado poderia valer R$ 300 em boutiques de São Paulo. Mas o dinheiro era secundário. O que eu queria era a cara deles. Eu queria ver a expressão de Rogério quando descobrisse que a terra inútil valia mais que o apartamento que ele roubou de mim. À noite, preparei um jantar com o que tinha trazido. Macarrão com atum enlatado. Sentei-me à mesa de jacarandá, agora limpa apenas no lugar onde eu comia. O silêncio da casa não era mais opressor, era estratégico. Era o silêncio de um general estudando o mapa antes da batalha. Lembrei-me de quando Rogério nasceu. Eu estava terminando meu mestrado. Amamentava com uma mão e digitava a tese com a outra. Abdiquei de um doutorado na França para cuidar deles. Abdiquei da presidência do instituto para não viajar tanto. Dei tudo. E o pagamento foi um táxi só de ida para o esquecimento. Uma mariposa bateu na lâmpada fraca da cozinha. Você errou o cálculo, meu filho. Murmurei para a cadeira vazia à minha frente. Você achou que estava enterrando uma velha. Esqueceu que eu sou semente. Abri o notebook novamente. Digitei no Google. Laboratório de Análise de Solos, Envio Expresso. Depois, entrei no site do meu banco digital e fiz uma transferência de teste para mim mesma, só para garantir que o sistema estava operante. O sono veio pesado naquela noite, mas não foi um sono de fuga. Foi um sono de reparação. Sonhei com o café. Sonhei com os grãos vermelhos como rubis, brilhando ao sol. E no meio do cafezal, eu estava lá, não com roupas de velha, mas com meu jaleco branco de pesquisadora, segurando uma prancheta. Rogério e Marcelo tentavam entrar na plantação, mas os galhos dos cafeeiros se moviam como braços, bloqueando o caminho deles, protegendo sua criadora. Acordei antes do despertador, às 5:30 da manhã. O céu estava naquele tom de azul marinho que precede a alvorada. Fiz café, o pó ruim que eu tinha por enquanto, e fui para a varanda esperar Valdir. O som da moto dele, pontualmente às 6 horas, foi a música mais bonita que ouvi em anos. Ele trazia uma roçadeira nas costas e um facão na cintura. "Bom dia, chefa", ele disse, desligando a moto. "Vamos acordar o mato?" "Bom dia, Valdir. Vamos acordar a fazenda inteira." Apontei para o caminho que levava ao vale, longe dos olhos da estrada principal e da casa. "Comece por lá. Deixe a frente da casa imunda. Quero que pareça que ninguém cuida disso aqui há 100 anos, mas lá embaixo eu quero ver a terra respirar." Valdir assentiu, entendendo o jogo sem precisar de muitas explicações. Gente da terra sabe quando a coisa é séria. Enquanto ele descia com a roçadeira, peguei meu caderno e anotei a primeira despesa. O jogo tinha começado. Eles tinham 8 meses até a visita de misericórdia que prometeram. 8 meses. Na agricultura, isso é um ciclo completo. Tempo suficiente para nascer, crescer e frutificar.
Eles esperavam encontrar uma mãe definhando. Eles encontrariam a dona Hermínia, proprietária e produtora. E a colheita seria amarga para eles, mas doce, muito doce, para mim. O cheiro de fermentação controlada é algo que a maioria das pessoas confundiria com frutas apodrecendo no chão, mas, para um nariz treinado como o meu, aquilo era perfume. Era o aroma adocicado da mucilagem do café rompendo as cadeias de açúcar, transformando o que era apenas um grão numa promessa de complexidade sensorial. Fazia 3 meses que eu estava em São Miguel das Pedras. 3 meses de uma vida dupla, meticulosamente orquestrada. Da porteira para fora, eu era a Hermínia decadente, a viúva que falava com as plantas e deixava o mato crescer até a altura da cintura na entrada da casa. Da porteira para dentro, especificamente no vale escondido atrás da cortina de eucaliptos, eu era a doutora Hermínia Sampaio, regendo uma pequena orquestra agrícola. Dona Hermínia, o tempo vai virar, Valdir avisou, entrando na varanda dos fundos com as botas sujas de terra roxa. Ele segurava o chapéu de palha nas mãos grossas, um respeito que ele insistia em manter, mesmo depois de termos passado semanas capinando lado a lado. Olhei para o céu. As nuvens cúmulos se avolumavam no horizonte, pesadas, cinzentas na base. Eu sei, Valdir. O barômetro no meu joelho esquerdo já avisou desde cedo. Brinquei, fechando meu caderno de anotações. Como estão os terreiros suspensos? Cobrimos tudo? Tudo coberto com a lona preta, do jeito que a senhora mandou. O Zé e o Tião terminaram agora. Zé e Tião eram sobrinhos de Valdir. 2 rapazes calados, trabalhadores, que eu pagava com transferências via Pix para a conta da mãe deles, para não deixar rastros. Eles achavam graça de uma senhora da minha idade comandando a colheita, mas quando viram o dinheiro cair na conta antes mesmo do suor secar, a graça virou lealdade canina. Ótimo! Se essa chuva molhar a cereja descascada agora, perdemos o lote experimental. E Valdir? Baixei o tom de voz, embora estivéssemos sozinhos. O caminhão da transportadora? Deixou os sacos de adubo especial lá no meu barracão, na vila. Ninguém viu nada vindo pra cá. Trouxe 2 sacos na garupa da moto hoje, escondidos num cobertor velho. Sorri. A logística da guerra silenciosa. Meus filhos controlavam minhas contas bancárias oficiais no bancão tradicional, onde viam apenas o pagamento da luz, que aumentou e eu justifiquei dizendo que esquecia o chuveiro ligado, e as compras no mercadinho local. O que eles não viam era o fluxo intenso na minha conta digital secreta, alimentada pelos meus trabalhos de consultoria remota que eu fazia nas madrugadas, quando a insônia batia. Perfeito. Agora vá, antes que a chuva caia. E leve um pouco daquela broa de milho que assei. Está em cima da mesa, embrulhada no pano de prato xadrez. Valdir sorriu, aquele sorriso de quem compartilha um segredo, e saiu. Fiquei sozinha na varanda, ouvindo os primeiros trovões. Era a hora do segundo ato do dia. Entrei em casa, fui até o espelho do corredor e baguncei meu cabelo grisalho, puxando alguns fios para fora do coque frouxo. Manchei propositalmente a barra da minha blusa de malha com um pouco de borra de café. Precisava parecer desleixada. Precisava parecer a mãe que Vanessa descrevia para as amigas no clube. O celular tocou pontualmente às 5 da tarde. Chamada de vídeo. Família abençoada. Atendi, segurando o aparelho num ângulo que mostrava o teto com uma infiltração antiga que eu me recusei a consertar. Mãe, Dona Hermínia? A voz de Marcelo era impaciente. Ele estava no carro, provavelmente preso no trânsito da Faria Lima. Oi, meu filho, respondi, com a voz um pouco mais trêmula do que o necessário. Quem é? Ah, é o Marcelinho. Como você está grande. Eu tenho 40 anos, mãe. Não cresci desde a semana passada. Ele bufou, revirando os olhos para alguém fora da tela. Escuta, o Rogério pediu para avisar que o corretor vai passar aí amanhã. O nome dele é Silas. Silas, a senhora anotou? Fingi procurar um papel na mesa vazia, tateando o ar com mãos incertas. Silas, Silas, é aquele moço que conserta a máquina de lavar? A máquina quebrou, meu filho. Ela faz um barulho de bicho morrendo. Não, mãe, pelo amor de Deus, foca! Marcelo gritou. É o corretor de imóveis. Ele vai avaliar a terra. A senhora só precisa abrir o portão e deixar ele andar.
Não precisa oferecer café, não precisa conversar, só abre o portão. Entendeu? Senti uma pontada de raiva no estômago, mas a transformei em performance. Abrir o portão, tá bom. Mas e se as vacas fugirem? Não tem vaca aí há 20 anos. Ele estava quase espumando. Olha, a Vanessa vai ligar pro telefone fixo amanhã cedo para te lembrar. Tchau. A tela ficou preta. Baixei o braço, a tremedeira desaparecendo instantaneamente. Não tem vaca, seu idiota, murmurei para o telefone desligado. Mas tem um bourbon amarelo enxertado que vale mais que o seu carro importado. Caminhei até a cozinha, agora com passos firmes. O corretor viria. Silas. Eu conhecia o tipo. Gravata barata, perfume forte, ansioso por comissões rápidas. Ele seria os olhos e ouvidos dos meus filhos dentro do meu santuário. Eu precisava neutralizá-lo, mas sem levantar suspeitas. Se eu o impedisse de entrar, Rogério viria pessoalmente. Se eu deixasse ele ver tudo, descobririam o cafezal recuperado. Eu precisava guiá-lo. Precisava mostrar a ele exatamente o que ele esperava ver. Ruína. Naquela noite, enquanto a chuva tamborilava nas telhas remendadas, desenhei o trajeto da visita no meu caderno. Eu o levaria pelo caminho da erosão, onde a chuva de hoje criaria um lamaçal intransitável. Mostraria o pasto sujo de Braquiária decumbens, cheio de cupinzeiros que eu propositalmente não combati naquela área, e o manteria longe, muito longe, do Vale dos Eucaliptos. Dormi ouvindo o som da chuva regando meu tesouro. Eles achavam que a água trazia mofo e goteiras. Para mim, trazia nitrogênio e vida. O sol da manhã seguinte era tímido, filtrado por nuvens esparsas. Às 9 horas, um sedã prateado buzinou na porteira. Eu vestia uma saia longa de algodão florido, um cardigã bege que tinha visto dias melhores e chinelos de dedo. Nada de botas de couro hoje. Caminhei devagar até a entrada, arrastando os pés. O homem que saiu do carro era exatamente como eu imaginara. Terno justo demais, sapatos de bico fino que não foram feitos para pisar em terra vermelha e uma pasta preta debaixo do braço. Dona Hermínia? Ele sorriu, um sorriso largo e comercial, mostrando dentes excessivamente brancos. Sou o Silas. Seu filho Rogério me mandou. Ah, o moço da máquina de lavar, exclamei, abrindo o cadeado com dificuldade fingida. O sorriso dele vacilou por um segundo, mas logo voltou. Não, senhora. Sou corretor. Vim ver a propriedade. Avaliação de mercado. Sabe como é? O Rogério quer garantir que a senhora tenha recursos. Recursos. A palavra polida para dinheiro que vamos tirar daqui. Entrem, entrem. Quer dizer, entre. A casa está uma bagunça. As aranhas, elas tecem muito rápido, sabe? Silas olhou para a fachada descascada da casa e fez uma careta rápida, anotando algo numa prancheta. Não se preocupe com a casa, o valor aqui é o terreno. Posso dar uma volta? O Rogério disse que são 10 alqueires. 10 alqueires de solidão, meu filho. Respondi poeticamente, apontando para o lado oeste, onde o terreno era mais íngreme e degradado. Cuidado com as cobras. Ontem matei uma jararaca na cozinha. Ele parou, o pé suspenso no ar antes de tocar o chão de terra. Na cozinha? É, elas gostam do calor do fogão, mas aqui fora tem as grandes, as cascavéis. Dizem que tem ninho ali naquele capim alto. Apontei para a direção oposta ao cafezal. Silas engoliu em seco. Certo. Bem, eu vou ficar mais perto da estrada. O senhor que sabe, mas se quiser ver a divisa lá embaixo, onde o riacho comeu a terra, é perigoso, viu? A terra cede. Meu falecido marido perdeu uma novilha lá, engolida pela terra. Glup. Sumiu. Eu estava me divertindo. Era uma vingança pequena, infantil até, mas ver o medo urbano nos olhos daquele homem me dava uma satisfação perversa. Ele caminhou um pouco, tirando fotos com o celular. Fotos do mato alto, da cerca caída, do telhado torto. Ótimo. Documentação da desgraça. Exatamente o que Rogério queria para justificar vender barato para algum investidor amigo dele. Mas então, Silas parou. Ele olhou em direção aos eucaliptos. O vento mudou de direção, trazendo o cheiro do café secando nos terreiros suspensos lá embaixo. Era um cheiro doce, fermentado, inconfundível.
Silas franziu o nariz. Que cheiro é esse? Parece... fruta? Meu coração falhou uma batida. Se ele descesse lá, veria as lonas pretas. Veria os pés carregados. Ah, devem ser as mangas apodrecendo no vizinho. Menti rapidamente, aproximando-me dele e segurando seu braço com uma força surpreendente para uma velhinha. O vizinho planta manga, deixa tudo cair. Junta mosca, junta bicho. O senhor gosta de doce de manga? Eu fazia, mas agora confundo o sal com o açúcar. Puxei-o levemente de volta para a direção do carro. O cheiro é forte mesmo. Ele concordou, desinteressado. Dona Hermínia, o terreno é bom, mas está muito abandonado. Vai precisar de muito investimento para limpar isso aqui. O trator nem entra com esse mato. É, uma pena, não é? Tudo morre, meu filho. Tudo vira pó. Chegamos ao carro dele. Ele parecia aliviado por sair dali sem ter sido picado por uma cobra ou engolido pela terra. Vou passar o relatório para o Rogério. Acredito que conseguimos um comprador, mas o preço vai ter que ser realista. Realista, repeti. A realidade é triste, seu Silas. Ele abriu a porta do carro, mas antes de entrar, tirou um papel da pasta. Ah, quase esqueci. O Rogério pediu para a senhora assinar isso aqui. É só uma autorização para eu poder tirar as certidões na prefeitura. Coisa burocrática. Ele me estendeu uma folha e uma caneta. Peguei o papel. Meus olhos correram pelas linhas rapidamente, sem que ele percebesse meu foco. Não era apenas uma autorização para certidões. Havia uma cláusula no meio do segundo parágrafo, em letras miúdas, que dava poderes amplos para negociar valores e assinar arras em nome da proprietária. Eles tentaram, de novo. A audácia de Rogério não tinha limites. Ele queria vender a fazenda sem nem me consultar sobre o preço final. Senti o sangue ferver, mas mantive a mão tremendo. Ai, meu Deus, esqueci meus óculos. Onde será que coloquei? Comecei a apalpar os bolsos do cardigã. Sem óculos eu não vejo nem a cara do santo. É só assinar aqui na linha, dona Hermínia. Eu guio a mão da senhora. Ele ofereceu, impaciente, estendendo a mão para pegar a minha. Recuei um passo, como se tivesse me desequilibrado, e, acidentalmente, deixei o papel cair numa poça de lama vermelha formada pela chuva da noite anterior. Ai, que desastrada eu sou! Gritei, levando as mãos à boca. Silas olhou para o documento. Agora uma massa empapada de papel e barro. A assinatura seria impossível. Dona Hermínia! Ele exclamou, irritado, perdendo a polidez. Era o único via que eu tinha. Me desculpe, seu Silas. A cabeça não ajuda, as mãos não obedecem. O senhor traz outro dia? Ou manda pelo correio? O carteiro passa aqui às vezes, eu acho. Ele respirou fundo, tentando se controlar. Sabia que não podia gritar com uma velha senil, ou o negócio desandaria. Tudo bem. Eu imprimo outro e mando o Rogério trazer. Tchau, dona Hermínia. Ele entrou no carro e bateu a porta com força. O motor arrancou, pneus cantando na terra, levantando lama. Esperei o carro sumir na curva da estrada. Minha postura endireitou-se instantaneamente. Limpei a mão suja de barro na saia, sem me importar. Manda o Rogério trazer, falei para o vento. Eu estarei esperando. Voltei para dentro de casa, mas não para descansar. Fui direto para o meu escritório, improvisado na despensa, onde eu guardava o notebook escondido atrás de latas de óleo. Abri o e-mail. Tinha uma mensagem de uma antiga colega de doutorado, agora diretora de um laboratório de análise sensorial em Lavras. O assunto era resultado da amostra, lote Fênix. Fênix era o codinome que eu tinha dado ao meu café. Cliquei no anexo com o coração na boca. Meus olhos de pesquisadora varreram os gráficos e as tabelas técnicas. Acidez cítrica brilhante. Corpo aveludado. Notas de caramelo, frutas amarelas e um retrogosto floral persistente. Pontuação SCA, Specialty Coffee Association. 88 pontos. Soltei o ar que nem percebi que estava segurando. 88 pontos. Isso não era café de commodity. Isso era café de concurso. Era uma bebida especial que compradores internacionais disputariam a tapa. E aquilo tinha saído de plantas abandonadas, tratadas com carinho e ciência por apenas 3 meses. Imaginei a cara de Rogério vendendo aquilo a preço de pasto degradado.
O prejuízo que ele teria ao se desfazer de uma mina de diamantes, pensando ser carvão. Mas eu não venderia. Não ainda. Peguei o celular e disquei para Valdir. Valdir, pode preparar o galpão. Vamos beneficiar tudo e avise seus sobrinhos. Vamos precisar trabalhar à noite na semana que vem. Aconteceu alguma coisa, dona Hermínia? O corretor descobriu? Não, Valdir. O corretor viu uma velha gagá. Mas o laboratório viu uma campeã. A senhora tá falando sério? Deu bebida boa? Deu bebida excelente, meu amigo. Tão boa que vamos ter que esconder muito bem. A partir de agora, ninguém entra, ninguém sai sem minha autorização. Vamos blindar esse lugar. Desliguei. Olhei para a parede descascada da despensa. Meus filhos achavam que o tempo estava contra mim, corroendo minha mente e meu corpo. Eles não entendiam que o tempo, na agricultura, é o ingrediente principal. Fui até o calendário pregado na parede. Marquei a data de hoje. Faltavam 5 meses para a visita prometida. 5 meses para transformar aquela pontuação de 88 pontos em dinheiro na conta e poder na mão. Eu precisava de um comprador sigiloso. Alguém que comprasse o lote sem fazer perguntas sobre a origem, ou melhor, alguém que entendesse que a origem precisava ser protegida. Lembrei-me de um ex-aluno, Bernardo. Ele tinha aberto uma torrefação boutique em Curitiba. Era discreto, apaixonado por grãos raros e, o mais importante, detestava a burocracia familiar, pois tinha seus próprios problemas com heranças. Abri o notebook novamente. Comecei a digitar um e-mail. Caro Bernardo, aqui é a professora Hermínia. Tenho algo que pode te interessar. Um varietal esquecido, solo vulcânico, 88 pontos. Disponibilidade, 30 sacas. Condição única, pagamento em conta digital e sigilo absoluto sobre a produtora. O nome do lote é Vingança. Brincadeira. Chame de Renascimento. Aguardo retorno. Enviei. Sentei na cadeira dura e olhei para minhas mãos. Eram mãos de velha, sim, manchadas, com veias salientes. Mas eram mãos que acabaram de salvar um patrimônio genético e possivelmente meu próprio futuro. Lá fora, a chuva parou. Um raio de sol furou as nuvens e iluminou exatamente o Vale dos Eucaliptos, como um holofote divino apontando para o palco onde o verdadeiro show estava acontecendo. Podem vir, sussurrei. O café está quase pronto e vai ser servido bem quente. O ronco do motor de um SUV importado rasgou o silêncio daquela manhã de terça-feira, espantando os sabiás que cantavam na cerca viva. 8 meses. 8 meses exatos desde que o táxi me deixou aqui com a promessa de um exílio silencioso. Eu estava na varanda, sentada na minha cadeira de balanço de vime, com uma manta de tricô sobre as pernas, apesar do calor de 30 graus. O figurino estava completo. O carro preto, grande e brilhante, estacionou levantando uma nuvem de poeira vermelha que cobriu as roseiras mortas da entrada. Rogério desceu primeiro, limpando o suor da testa com um lenço de papel. O rosto vermelho de quem não suporta o clima sem ar-condicionado. Em seguida desceu Vanessa, equilibrando-se em saltos Anabela que afundavam na terra fofa. E Marcelo, que parecia estar digitando furiosamente no celular, ignorando a paisagem. Mas havia um quarto elemento. Um homem baixo, calvo, segurando uma pasta executiva preta de plástico rígido, com aquele ar impaciente de quem cobra por hora. O tabelião, ou o advogado. Tanto faz. Era o carrasco burocrático. Mãe! Rogério gritou da porteira, forçando um sorriso que parecia doer nos músculos do rosto. Que saudade! A senhora está bem rústica, hein? Não me levantei. Apenas balancei a cabeça devagar, mantendo o olhar vago que treinei exaustivamente na frente do espelho do banheiro. Quem é? Perguntei com a voz trêmula. É o rapaz da entrega de gás? Vanessa revirou os olhos tão forte que temi que eles não voltassem para o lugar. Ela cochichou algo para Rogério, provavelmente sobre como eu estava pior do que imaginavam. Não, dona Hermínia, somos nós, seus filhos. Vanessa falou alto e pausadamente, como se eu fosse surda, não idosa. Viemos trazer uma surpresa para a senhora. Um descanso de verdade. Eles subiram os degraus da varanda com nojo, desviando da sujeira acumulada que eu instruí Valdir a deixar ali.
O homem de terno limpou o banco de madeira com um lenço antes de se sentar, torcendo o nariz para o cheiro de mofo que exalava da sala aberta. Senta, mãe. A gente precisa conversar sério. Marcelo guardou o celular e assumiu a postura de homem de negócios. A situação do apartamento na cidade complicou. O condomínio, os impostos. A senhora não tem mais condições de manter aquilo. E esse sítio aqui? Bom, olhe em volta. Isso é uma ruína. É perigoso para a senhora ficar sozinha. As cobras são minhas amigas, murmurei, acariciando a manta. Elas não cobram aluguel. Rogério soltou um suspiro impaciente e fez um sinal para o homem da pasta. Doutor Cláudio, por favor, vamos agilizar, a mãe cansa rápido. O tal Cláudio abriu a pasta e tirou um maço de papéis com clipes coloridos. Dona Hermínia, bom dia. Estes documentos são uma autorização de venda do imóvel rural onde estamos, combinada com a transferência de tutela financeira para seus filhos, devido à incapacidade administrativa. Já temos um comprador para a terra, um vizinho que planta soja. Ele ofereceu um valor simbólico, considerando que terá que derrubar tudo e limpar esse mato. Valor simbólico. A senha para preço de banana. Vender? Arregalei os olhos, fingindo pânico. Mas e o meu jardim? E as minhas memórias? Mãe, pelo amor de Deus. Rogério explodiu, a máscara caindo. Que jardim? Isso aqui é um lixão. O vizinho vai pagar 80 mil reais por tudo. É o suficiente para pagar a clínica de repouso que a Vanessa viu. Tem enfermeira 24 horas, tem bingo na sexta-feira. A senhora vai adorar. Assina logo. 80 mil. A propriedade valia 10 vezes isso só pela terra nua. Com o que eu havia feito nos últimos meses, o valor era incalculável. Eles não queriam apenas me vender, queriam me liquidar. Caneta. Eu não tenho caneta. Minha mão tremia propositalmente enquanto eu tateava o ar. Eu tenho, mãe. Aqui. Marcelo enfiou uma caneta esferográfica cara nos meus dedos, segurando meu pulso para guiá-lo ao papel. É só um rabisco. Faz o H. Isso. Eu senti a pressão dos dedos do meu filho. Não era um toque de carinho, era um toque de contenção. A mesma força que usaram para me colocar no táxi. A mesma pressa. O som de uma buzina de caminhão, grave e potente, fez a varanda tremer. Todos pararam. Rogério olhou para a estrada. Um caminhão-baú, branco e enorme, com a logomarca Logística Especializada, Café e Grãos Finos, estava manobrando na entrada estreita, esmagando sem piedade as flores mortas que Vanessa tanto criticara. O que é isso? Vanessa gritou, cobrindo os ouvidos por causa do barulho do freio a ar. Quem chamou mudança? A gente ia levar ela no meu carro. Eu não chamei ninguém. Rogério parecia confuso. Ele desceu os degraus correndo. Ei! Ei! Amigo, tá errado. Não tem nada para retirar aqui. Dá meia volta. O motorista do caminhão desceu. Era um rapaz jovem de uniforme verde com uma prancheta digital na mão. Ele ignorou os gritos de Rogério e olhou para a varanda. Coleta do lote Fênix. Destino, torrefação. Bernardo Encô, Curitiba. Responsável técnica, engenheira Hermínia Sampaio. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que o calor do meio-dia. Marcelo e Vanessa se entreolharam. O advogado parou com a caneta no ar. Rogério, lá embaixo, parecia ter sido atingido por um raio. Engenheira o quê? Rogério gaguejou. Amigo, minha mãe é aposentada e não bate bem. Você errou de fazenda. Aqui só tem mato e bicho. O pedido está confirmado, senhor. 30 sacas de café especial, peneira 16 acima, bebida dura para mole, pontuação 88. Pagamento antecipado. Tenho que carregar agora. Tenho horário no armazém. Nesse momento, a mágica aconteceu. Com um movimento fluido, tirei a manta de tricô das pernas e a joguei sobre a cadeira de balanço. Levantei-me, não com a dificuldade de uma idosa artrítica, mas com a postura ereta de quem passou décadas andando em lavouras difíceis. Alisei minha calça de sarja caque, que estava escondida sob a manta, e ajeitei a camisa de linho branca. Podem deixar ele entrar. Minha voz saiu firme, clara, sem nenhum tremor. O tom rouco e vacilante desapareceu, substituído pela dicção professoral que eu usava em auditórios lotados. Meus filhos se viraram para mim em câmera lenta.
O choque em seus rostos era uma pintura que eu gostaria de emoldurar. Mãe? Marcelo sussurrou, o celular escorregando da mão e caindo no chão de terra. Desci os degraus da varanda, ignorando a mão estendida do advogado. Passei por Vanessa, que estava de boca aberta, e parei ao lado de Rogério. Ele era alto, mas naquele momento parecia minúsculo. Valdir! Chamei, minha voz ecoando com autoridade. Do meio do mato alto, que servia de camuflagem, surgiram Valdir, Zé e Tião. Eles não estavam com roupas de caipiras simplórios. Usavam uniformes de trabalho cinza, botas limpas e luvas de proteção. Valdir piscou para mim e fez um sinal para o motorista do caminhão. Pode encostar no galpão 2, chefia. A carga tá paletizada e pronta. Valdir orientou, abrindo a porteira lateral que dava acesso ao caminho escondido pelos eucaliptos. Galpão 2? Rogério repetiu atordoado. Que galpão 2? Lá só tem uma tapera velha. Tinha, corrigi, cruzando os braços. Até eu assumir a gestão. O caminhão avançou, revelando o caminho que eu mantivera oculto. A poeira baixou e, com ela, a farsa da minha senilidade. O que está acontecendo aqui? Vanessa guinchou, a voz estridente de quem perde o controle. A senhora não sabia nem o próprio nome no telefone ontem. Virei-me para ela, sustentando o olhar com uma frieza que a fez recuar um passo. Eu sabia exatamente o meu nome, Vanessa. E sabia exatamente o que vocês queriam ouvir. A velha louca, o peso morto. Foi esse o papel que vocês escreveram para mim, não foi? Eu só atuei. E devo dizer, merecia um Oscar. Caminhei até a mesa da varanda, onde os papéis da venda ainda estavam espalhados. Peguei o contrato que Marcelo tentara me fazer assinar à força. Incapacidade administrativa. Li em voz alta, soltando uma risada seca. Interessante. Vamos ver os números da minha incapacidade. Tirei meu tablet da bolsa de lona que estava estrategicamente posicionada atrás da coluna. Desbloqueei a tela com minha digital e abri o aplicativo do banco. Virei a tela para eles. 88 pontos na escala SCA. Isso classifica meu café como especial de origem controlada. O valor de mercado da saca de café comum hoje é R$ 1.200. O meu? O meu foi vendido a 3.500 a saca. 30 sacas. Façam a conta. Rogério olhou para a tela. Seus olhos percorreram o saldo bancário, o comprovante da transferência recebida naquela manhã e a nota fiscal eletrônica emitida no meu CPF. R$ 105.000, ele murmurou pálido. Em uma safra? Deste buraco? Este buraco, meu filho, é um terroir vulcânico de altitude que seu bisavô descobriu e que vocês, na ignorância e na ganância de vender rápido, desprezaram. Enquanto vocês planejavam me internar num asilo barato com o dinheiro da venda da terra, eu estava recuperando o patrimônio genético da família. O advogado, Dr. Cláudio, recolheu a caneta e fechou a pasta com um estalo seco. Ele era um mercenário, mas não era burro. Percebeu que o vento tinha mudado de direção. Dona Hermínia, parece que houve um equívoco nas informações que me foram passadas sobre sua saúde mental e a produtividade da terra. Um equívoco criminoso, doutor. Respondi, encarando meus filhos. Tentativa de interdição fraudulenta. Estelionato contra idoso. Acho que o estatuto prevê penas severas para isso, não é? Marcelo tentou argumentar, suando frio. Mãe, não é nada disso. A gente só queria o seu bem. A gente achou que a senhora não tinha condições. Condições? Cortei, avançando um passo em direção a ele. Eu coordenei projetos de irrigação no semiárido quando você ainda usava fraldas, Marcelo. Eu tenho um doutorado incompleto porque parei para cuidar das suas febres e das suas lições de casa. Vocês acharam que minha inteligência tinha evaporado junto com a cor do meu cabelo? O silêncio deles era a minha vitória. Mas eu ainda não tinha terminado. Vocês me jogaram aqui para morrer, para desaparecer. Longe do barulho da cidade, disseram. Pois bem, o silêncio daqui me permitiu ouvir meus próprios pensamentos de novo. E sabem o que eu descobri? Fiz uma pausa dramática. O caminhão lá no fundo buzinou novamente, sinalizando que o carregamento estava completo. O som de dinheiro entrando, de trabalho realizado.
Descobri que eu não preciso de vocês para nada. Nem para pagar minhas contas, nem para decidir onde vou morar, e muito menos para me dizer quem eu sou. Vanessa, que estava quieta, tentou uma última cartada, apelando para o emocional barato. Mas, dona Hermínia, e a família? E os netos? A senhora vai ficar aqui sozinha no meio do mato com esse caseiro? Apontei para Valdir, que subia o caminho de volta, limpando as mãos num estope. Esse caseiro é meu sócio na produção. Ele ganha uma porcentagem justa dos lucros, tem carteira assinada e me trata com mais respeito do que vocês me trataram na última década. E sobre os netos, eles são bem-vindos. Vocês podem trazê-los para visitar a avó empresária rural. Mas vocês? Olhei para Rogério, Marcelo e Vanessa. Vocês só entram aqui com hora marcada. E se eu estiver de bom humor? Rogério parecia prestes a vomitar. A venda de R$80 mil tinha evaporado. A comissão que ele devia estar devendo para alguém já era problema dele. O apartamento na cidade, que eles achavam que já era deles, agora estava sob risco. E o apartamento? Rogério perguntou, a voz fraca. Ah, o apartamento. Sorri, um sorriso genuíno desta vez. Liguei para a imobiliária ontem. Retirei de venda. Vou alugar. A renda vai ser reinvestida aqui. Preciso comprar um secador rotativo novo e reformar o telhado. Sabiam que goteiras estragam o café armazenado? Marcelo sentou-se no degrau da escada, derrotado, a cabeça entre as mãos. Vanessa chorava, mas não de tristeza, e sim de raiva impotente. Rogério olhava para o horizonte, para os eucaliptos que escondiam meu tesouro, como se tentasse entender como deixou aquilo passar. Doutor Cláudio? Chamei o advogado, que já caminhava para o carro, doido para fugir daquela confusão familiar. Pode rasgar essa procuração. E se eu souber que meus filhos tentaram qualquer manobra legal pelas minhas costas novamente, meu advogado entrará em contato. E o meu advogado não cobra barato. Entendido, senhora. Tenha um bom dia. Ele entrou no carro e nem esperou pelos outros. Fiquei ali, em pé na varanda, vendo a estrutura de poder da minha família desmoronar como um castelo de cartas ao vento. Eles vieram enterrar uma velha e encontraram uma matriarca renascida. Valdir se aproximou, tirando o chapéu. O caminhão já foi, dona Hermínia. O Bernardo mandou avisar no aplicativo que já depositou o bônus de qualidade. Obrigada, Valdir. Olhei para meus filhos, que agora pareciam crianças perdidas esperando uma bronca ou um colo. Não dei nenhum dos dois. Podem ir embora agora, falei, voltando para minha cadeira de balanço, mas sem me cobrir com a manta. Tenho uma videoconferência com um fornecedor de adubos em meia hora. A internet via satélite que instalei semana passada é ótima. Não cai nem com chuva. Eles se entreolharam, perceberam que não havia mais espaço para manipulação e caminharam até o SUV em silêncio. A poeira que o carro levantou na saída não me incomodou. Pelo contrário, cheirava a limpeza. Cheirava a liberdade. Peguei meu tablet novamente. O saldo bancário brilhava na tela, mas o que brilhava mais forte era algo dentro do meu peito. Uma chama que eles tentaram apagar com descaso, mas que o vento do interior só fez crescer. Quem diria, Hermínia? Murmurei para mim mesma, observando o rastro dos pneus na estrada. Aos 68, começando a melhor safra da sua vida. E o melhor de tudo, eu nem precisava mais fingir que gostava de novela. Agora, minha vida era muito mais interessante do que qualquer ficção. O cheiro de cimento fresco, misturado com o aroma da torra de teste, invadia a varanda, agora reformada, sem goteiras e com um piso de cerâmica rústica que não acumulava poeira vermelha. 6 meses se passaram desde aquele dia do juízo, como Valdir gostava de chamar o momento em que o caminhão da transportadora calou a boca dos meus filhos. Ajeitei os óculos de leitura sobre o nariz e assinei a última nota fiscal no tablet. Não era mais aquela senhora encurvada de cardigan bege. Eu vestia uma camisa social de algodão egípcio, fresca e prática, e calças de alfaiataria confortáveis. O sítio Boa Esperança não era mais um depósito de velhos. Era a sede da Sampaio Cafés Especiais, uma microempresa que já tinha fila de espera para a próxima safra. Dona Hermínia, o pessoal da cooperativa chegou. Valdir anunciou, aparecendo na porta. Ele não usava mais roupas rasgadas. Estava de uniforme novo, com o logo da empresa bordado no peito e segurava um radiocomunicador. A postura dele mudou.
A dignidade de ser gerente de operações fez com que ele parecesse 10 anos mais jovem. Já vou, Valdir. Peça para a Cida servir aquele bolo de laranja com calda que ela fez. E o café do lote Renascimento, né, claro. Nada de garrafa térmica velha, use a prensa francesa. Levantei-me da minha mesa de escritório. Uma peça moderna de vidro e metal que mandei instalar onde antes ficava o sofá mofado. Olhei pela janela panorâmica que substituíra as esquadrias podres. Lá fora, os painéis solares brilhavam sobre o telhado do galpão, garantindo energia limpa para o maquinário de beneficiamento. Meus filhos achavam que o tempo destruía tudo. Eu provei que o tempo, quando bem gerido, cura, fermenta e valoriza. O carro de Rogério estacionou lá fora. Não era mais o SUV importado do ano. Era um sedã médio, seminovo, financiado em muitas parcelas, imagino. A vida na cidade sem a mesada da velha louca e sem a venda do apartamento cobrou seu preço. Eles vinham para o almoço mensal, uma nova regra que estabeleci. Não para eu vê-los, mas para eles verem o que perderam o direito de controlar. Desci para o jardim. Onde antes havia mato alto e cobras imaginárias, agora existia um paisagismo funcional. Ervas aromáticas, flores nativas para atrair polinizadores e caminhos de pedras brancas. Rogério, Marcelo e Vanessa desceram do carro. A dinâmica tinha mudado drasticamente. Eles não entravam mais chutando a porta. Tocaram a campainha. "Entrem", disse eu parada na porta, segurando uma xícara de porcelana fina. "Oi, mãe", Marcelo disse, baixo, beijando meu rosto com um respeito temeroso. Ele parecia cansado. O mercado de criptomoedas tinha oscilado, e sem meu capital de giro para cobrir os rombos, ele teve que voltar a trabalhar num escritório de contabilidade das 9 às 6. "Dona Hermínia, a senhora está radiante", Vanessa comentou, os olhos varrendo a sala decorada com quadros botânicos e móveis de design. O tom de inveja na voz dela era tão ácido que poderia coalhar o leite do café, mas agora ela sabia que precisava engolir. "O trabalho rejuvenesce, Vanessa. Deveria tentar um dia", respondi, indicando a mesa de jantar posta. Nada de macarrão vencido. Havia lombo assado, farofa de castanhas e salada da nossa horta. Sentamos para comer. O silêncio não era mais constrangedor para mim. Era a calmaria de quem segura a caneta do cheque. "Mãe", Rogério começou limpando a garganta. Ele cortava a carne com uma precisão nervosa. "O Marcelo e eu estávamos conversando. Com o sucesso da marca, sabe, a gente pensou que talvez a senhora precisasse de uma gestão mais corporativa. Expansão, franquias. A gente podia abrir quiosques em shoppings." Pousei os talheres devagar. Olhei para eles. A ganância ainda estava lá, mas agora vinha vestida de consultoria familiar. Eles não aprendiam. Achavam que o sucesso era sorte, que o dinheiro brotava do chão sem esforço e que agora só precisavam colher. "Quiosques?", repeti com um sorriso leve. "Vocês acham que o que eu faço aqui é fast food? É escala, mãe." Marcelo se animou, puxando o celular para mostrar gráficos que eu nem me dignei a olhar. "O mundo é escala. A senhora tem o produto, a gente tem a visão de mercado." Ri. Uma risada gostosa, vinda do diafragma. "Vocês têm visão de mercado? Vocês que queriam vender 10 alqueires de terra produtiva e um banco genético único por 80 mil reais?" Eles murcharam na cadeira. "Escutem bem, porque não vou repetir." Minha voz ficou firme, aquela voz que comandava auditórios e agora comandava safras. "O meu negócio é de nicho, é exclusividade. É terra, suor e ciência. Não vou diluir a qualidade do meu trabalho para pagar as prestações dos carros de vocês. Não haverá quiosques, não haverá franquias." "Mas, mãe, o apartamento..." Rogério tentou, desesperado. "O aluguel que a senhora cobra de nós para morar lá está pesado." Essa foi a minha jogada mestre. Não vendi o apartamento. Reformei-o e aluguei para Rogério e Vanessa, com contrato firmado em cartório e valor de mercado. Se atrasassem, havia multa. Eles viviam na casa que tentaram roubar, mas agora pagavam por ela. "O mercado imobiliário está aquecido, meu filho. Se acharem caro, podem se mudar para a periferia. Ouvi dizer que lá é longe do barulho da cidade, como vocês gostam de recomendar." Vanessa engasgou com a farofa. Rogério baixou a cabeça.
A lição estava sendo dada em prestações mensais, dolorosas e educativas. No entanto, continuei tomando um gole de água. Eu decidi fazer uma alteração no fluxo de caixa da família. Os olhos deles brilharam. Esperança é a última que morre, mesmo nos canalhas. Vou pagar a escola dos meus netos, integralmente, e vou depositar numa previdência privada para eles, que só poderão sacar aos 25 anos. E para nós? Marcelo perguntou, sem conseguir disfarçar. Para vocês, dou o que vocês me deram, autonomia. Vocês são jovens, saudáveis. Corram atrás. Eu, velha e gagá, consegui montar uma empresa do zero em 6 meses. Vocês têm a vida toda pela frente. O almoço terminou com um gosto amargo para eles, mas doce como mel de engenho para mim. Quando foram embora, levando marmitas que a Cida preparou, porque a avó que existe em mim ainda cuida da fome, mesmo que não financie a preguiça. Senti um alívio imenso. Eu não precisava do amor deles. Eu tinha o respeito. E, curiosamente, agora que eu tinha o poder e o dinheiro, eles me ligavam mais, visitavam mais e me tratavam melhor do que nos últimos 10 anos. O dinheiro não compra felicidade, mas compra um tratamento muito civilizado de parentes interesseiros. À tarde, recebi a visita que realmente importava. Um grupo de 5 estudantes de agronomia da Universidade Federal da região desceu de uma van escolar. Eram jovens, cheios de perguntas, carregando blocos de anotações e medidores de pH. Quem guiava o grupo era uma professora jovem, Laura, que tinha lido meu antigo artigo sobre enxertia e descobriu que a doutora Hermínia estava na ativa. É uma honra, professora Hermínia, Laura disse, apertando minha mão com entusiasmo genuíno. O que a senhora fez com a recuperação desse solo sem uso de químicos pesados é revolucionário para a região. Menos, minha querida. É apenas bom senso e leitura, respondi, mas meu coração inflou. Levei-os para o campo. Caminhamos entre as fileiras de café, agora podadas e vigorosas. Mostrei o sistema de irrigação por gotejamento que desenhei, aproveitando a gravidade do terreno para não gastar energia com bombas. Expliquei como usei o feijão de porco nas entrelinhas para fixar nitrogênio e segurar a umidade. Os alunos ouviam fascinados. Eles não viam uma velha, viam uma mestre. Professora, um rapaz tímido levantou a mão. A senhora não pensou em vender a terra quando chegou? Digo, é muito trabalho para uma pessoa só. Parei ao lado de um pé de café carregado de frutos cereja, vermelhos como sangue vivo. Pensei, meu filho. Por um dia, eu pensei. Achei que minha vida tinha acabado, que eu era apenas um resto que a família queria varrer para debaixo do tapete. Olhei para o horizonte, onde o sol começava a dourar a plantação de soja do vizinho, aquele que queria comprar minha terra por migalhas, e agora vinha pedir conselhos sobre controle de pragas. Mas a terra me ensinou algo. A terra não julga se a mão que a cultiva tem rugas ou calos. Ela só responde ao cuidado. Eu descobri que a idade não é um declínio, é uma safra. Eu sou como este café tardio. Demorei mais para amadurecer este novo ciclo, mas a minha doçura e a minha complexidade são muito maiores agora do que quando eu tinha 30 anos. Os alunos anotavam tudo, não apenas a técnica, mas a filosofia. Mais tarde, sentei-me na varanda para ver o pôr do sol. Valdir sentou-se na escada, como de costume, para fazermos o balanço do dia. O doutor Bernardo mandou mensagem, disse Valdir. Quer exclusividade na próxima safra também. Ofereceu pagar 10% acima da tabela se a gente garantir que não vende para concorrência. Diga a ele que aceitamos, mas com uma condição: o nome do lote vai mudar. Vai? Não vai ser mais Fênix? Não. Fênix renasce das cinzas. Nós já renascemos, Valdir. Agora estamos voando. O nome do lote será Legado. Valdir sorriu, aquele dente de ouro brilhando na penumbra. Legado. Bonito. E o dinheiro da entrada? Vamos comprar a caminhonete nova? Vamos, mas antes quero que você contrate mais 2 funcionários. Gente da vila, que precise aprender o ofício. Quero transformar aquele galpão velho dos fundos numa sala de aula prática. Vou ensinar enxertia para quem quiser aprender. A senhora não para, né, dona Hermínia? Parar para quê, Valdir? O descanso eterno é muito longo. Enquanto eu tiver pulso e terra, eu planto. Fiquei sozinha quando a noite caiu.
As cigarras começaram sua sinfonia, o mesmo som que me assustou na primeira noite, quando me senti abandonada e só. Agora, aquele som era a música da minha vitória. Peguei meu tablet e abri a pasta de fotos. Havia uma foto antiga, minha e do meu falecido marido, jovens, recém-formados. E havia uma foto nova, tirada por Laura naquela tarde. Eu, no meio do cafezal, com as mãos sujas de terra, rindo com os estudantes. Eu não era mais a viúva do apartamento 402. Eu não era a mãe problemática do Rogério e do Marcelo. Eu era Hermínia Sampaio, produtora rural, pesquisadora, empresária. Meus filhos tentaram me enterrar, é verdade. O plano deles foi perfeito, exceto por um detalhe botânico básico que eles ignoraram e que agora definia minha existência. Eles não sabiam que eu era semente. E semente, quando enterrada, não morre. Ela multiplica. Fechei os olhos e respirei fundo o cheiro da noite no campo. O cheiro da minha casa. O cheiro da minha vida. Amanhã cedo tinha colheita e eu estaria lá, de pé, antes do sol, pronta para mostrar ao mundo que a melhor safra é sempre a próxima.